nós estamos discutindo um pouco aqui na página as questões relativas a despesas públicas, que é um tema recorrente, muito abordado nas análises, mas que se situam muito no campo de generalidades e não descendo um pouco mais nos detalhes que dão realmente a cor do que significa despesa pública. Em geral, os analistas falam na despesa pública chamada primária, aquela que exclui juros das contas públicas. E, na realidade, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um marco nessa questão fiscal do Brasil, ela não exclui isso, pelo contrário, ela manda olhar com muito cuidado essas despesas com juros. Mas, muito além do aspecto fiscal, existe a qualidade da despesa, aonde se destina a despesa. E é essa a questão principal no caso de um orçamento público. O orçamento ele é feito pelo Executivo, que manda para o Congresso, manda para a Assembleia Legislativa, no caso dos estados, ou para as câmaras municipais, no caso dos municípios, e ele dá aonde tem que gastar cada centavo da receita que é estimada no orçamento. E vale sempre para o ano seguinte, e normalmente isso é mandado ao Legislativo entre os meses de agosto e setembro. Nesse orçamento, você indica tudo que deveria ocorrer, desde despesas com pessoal, despesas com educação, com a saúde, com assistência social, com segurança pública e assim por diante. E aquilo que se deve discutir é o quanto vai para cada área e qual é o problema que tenta resolver ou que tenta melhorar ao se dirigir para cada uma das áreas os valores considerados no orçamento. E aqui no Brasil, a gente reclama, com razão, de que as áreas principais de interesse da população, que é a educação e a saúde, são áreas em que são muito mal usados os recursos, são não só insuficientes, mas aqueles que são destinados têm uma baixa eficiência do ponto de vista de gestão, ou seja, de fazer aproveitar realmente cada centavo que vá diretamente à finalidade a qual se destina. E nessas discussões, em que se disputam verbas para as diversas áreas, muita coisa boa pode acontecer quando há uma clareza e uma transparência naquilo que é o orçamento. Nada melhor na discussão de uma sociedade quando você tem transparência, quando fica clara, quando fica fácil para as pessoas identificarem quais são as reais prioridades de cada governo, para aí sim ter uma crítica, um apoio ou realmente uma posição contrária daquilo que cada governante está fazendo. Não estou falando aí da questão fiscal estrito sensu, ou seja, de quanto é o montante dessa despesa total que está no orçamento, mas para onde se destina. Porque o dinheiro do orçamento, aquilo que chega a uma prefeitura, a um governo de estado ou ao governo federal, ele vem, em sua grande maioria, da classe média e da população de menor renda. A população das classes A e B contribui, não chega a 10% do orçamento do recurso público. E quem precisa realmente se ter reconhecido como devolução é exatamente quem depende do Estado, quem depende do recurso público, que é, a sua maioria, como eu falei, dado
pela população de classe média e de menor renda. A maior parte das classes A e B pagam os próprios serviços que precisam em escolas particulares, em planos de saúde, em segurança individual e assim por diante. A discussão tem que ganhar um tom bem mais elevado no debate público. E essa discussão ela está um pouco apagada e se discute mais se o Congresso aumentou a despesa A ou B, mas muito mais voltada a problemas corporativos, a problemas do patrimonialismo, beneficiando grandes empresas ou questões relativas a salários que vão para os ministros do Supremo, do Ministério Público, da Polícia Federal, ou seja, as camadas mais bem aquinhoadas do serviço público no Brasil. Eu chamo atenção para isso, porque essa discussão do orçamento é uma discussão muito pouco acompanhada pela população. Quem participa ativamente do orçamento são as grandes empresas. São elas que chegam e que fazem contato com o prefeito, com o governador, com os ministros de Estado, para mostrar aquilo que elas querem, e muito do orçamento é realmente feito o acordo com essas forças econômicas. Se a população não participa, na hora da execução, ela vai receber muito pouco daquilo que ela pagou para os administradores fazerem com que o seu dinheiro seja voltado para as suas necessidades básicas. Então esse recado é um recado que eu considero importante, é a participação da população na discussão do orçamento público. Não deixar com que essa discussão flua entre quatro paredes, entre o poder econômico que normalmente pressiona e tensiona o governo na sua direção para que faça obras do seu interesse. As empreiteiras estão ali loucas para continuar fazendo obras e elas querem sacrificar tudo para que o dinheiro sobre para as obras, porque elas não apoiam normalmente recursos que se destinam às áreas de educação, saúde, etc., nas quais elas pouco participam no seu ganho financeiro. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa, são as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.